Boa noite. Hoje, na Lives da Retomada Clínica Médica, nós vamos conversar com uma pessoa muito querida, Ana Paula Nafa Pérez. Ana Paula é arquiteta, diretora comercial da C+A, uma empresa que atua há 20 anos no Brasil e no exterior, desenvolvendo projetos para os maiores redes de saúde do mercado. E quando eu idealizei esse projeto para ajudar todas as clínicas, hospitais, na pós-pandemia, tudo bem, Alexandre? Eu pensei logo em chamar a Ana. Por quê? Porque é muito importante hoje que o nosso ambiente, a nossa clínica esteja de acordo com as normas, não é isso? A gente vai agora receber, então, a convidada de hoje. Boa noite, Ana! Tudo bom? Tudo bem, eu estava aqui contando para as pessoas que, além de tudo, vai ser um imenso prazer, porque você é uma amiga muito querida, Ana. Verdade, muitos anos, né? Muitos É anos que verdade. trabalhamos um tempão juntas, foi ótimo, foi uma delícia, aprendi muito. E você mora dentro do meu coração. Os ambientes que vocês criam, a beleza que vocês levam para as clínicas médicas, tá dentro do meu coração, Ana. Obrigada. Então, eu comentei com o pessoal que você é aquela pessoa certa para a gente poder chamar para modificar o nosso ambiente, né? É arquiteta, a C+A Arquitetura, que é a empresa da Ana, ela tem muita expertise no ramo da saúde, são muitos projetos no Brasil, no exterior, para as maiores redes de saúde do mercado. Então, tudo que a gente vai conversar hoje, um pouquinho sobre as modificações no ambiente na nossa casa com a pandemia e nas clínicas, a Ana é a especialista correta, tá? Então vamos lá, Ana. Eu queria primeiro saber como é que foi o seu período de isolamento social, sua quarentena, como é que você passou? Como é que foi para você, Ana? Então, foi, acho que como para todo mundo, uma experiência bem inusitada, né? Eu acho que, não sei se esse é bem o termo, mas foi bem assim, de repente a gente se viu numa outra realidade, né? No primeiro momento foi complicado por conta do escritório, né? O nosso foco era Uhum. garantir que as coisas funcionassem. Então, a gente trabalhou muito para colocar o escritório todo em home office, né? Hoje nós temos quase 30 pessoas trabalhando conosco. É bastante gente, então a gente se viu numa realidade de ter que organizar toda a rede virtual, né? A rede VPN, uma coisa que a gente não esperava de uma hora para outra, né? Mas acabou que deu super certo, né? Graças a Deus a gente conseguiu colocar todo mundo em home office e na primeira semana já produzindo muito, o que para a gente foi uma tremenda surpresa e foi muito gratificante, assim, né? E aí, no primeiro momento, assim, dentro da minha casa, me vi numa realidade também sozinha, né? A gente sozinha cuidando da casa, Verdade. em casa, uma coisa que nunca tinha me acontecido, né? Em 18 anos de casamento, a gente nunca se viu assim, né? Totalmente sozinha. Mas encarei, né? Não tinha jeito. Então, encarei o serviço de casa, encarei o serviço do escritório e o apoio das crianças. E depois a gente acaba acostumando, né? Então a gente ainda está em home office no escritório, né? A gente ainda está com as 30 pessoas em home office. Nós estamos preparando também o nosso espaço para o retorno da quarentena, né? O retorno ao nosso espaço. A gente entende Uhum. que esse é o momento agora da gente preparar e deixar tudo pronto para receber os nossos colaboradores. E, né? Então, o mesmo cuidado que a gente está tendo em apoiar os nossos clientes, a gente está tendo com o nosso escritório também, com o nosso time, né? Então, foi bem assim, foi bem inusitado, foi bem conturbado, assim, bem dinâmico. Foi bem diferente. Eu conheci vários produtos de limpeza que eu não conhecia, porque apresentaram vários objetos. Interessante, mas é isso, né? Eu acho que. E aí também, depois de uns 20 dias, eu tive que voltar, né, a fazer as reuniões dentro de hospitais.
Uhum. A gente, Como é que né, você se sentiu? precisaram, né? Ai, desculpa, Márcia. Não, não tem Entrou uma problema. ligação aqui. Não, não tem problema. Aqui às vezes quando também entra, eu finjo que eu nem tô vendo. Vamos lá. Então, você se sentiu segura para retomar a visita nos hospitais? Então, e aí a gente voltou, eu voltei na terceira semana para fazer essas reuniões, né? E me deparei com um cenário de ver os meus clientes hospitalares estão muito vazios, né? E isso me deixou muito Muito. assustada, né? Perceber assim que os hospitais que na verdade eram o único setor da economia que estava funcionando estava daquele jeito, né? Sem ninguém. Foi bem difícil, assim. Eu acho que foi mais difícil o meu impacto. É claro que eu falo, até contei para Carol, minha sócia, que da primeira noite que eu, no dia seguinte, ia para a reunião no hospital, fiquei sem dormir, preocupada com, Uhum. né? Preocupada né? Com o vírus. Pegar, não pegar, a gente não sabia nada dele, né? Também. Mas eu fui em várias reuniões, tá? Até para. E não peguei. Graças a Deus, né? Ainda Passei bem. gala de Covid e não peguei. Quer dizer que eu devo estar me higienizando corretamente. Ainda bem. Mas assim, a gente trabalha muito hoje para a rede privada, né? E Uhum. os hospitais estavam muito preparados realmente para receber os pacientes, tanto os pacientes infectados com Covid, quanto os pacientes que têm outras comorbidades, né? Porque as pessoas não deixam de ter, por exemplo, pedra no rim, enfarte, né? Aí, a ortopedia, Pois o é, pronto-socorro continua funcionando, né? exatamente. Ana, Mas as pessoas não iam, né? Não estavam indo aos hospitais. Isso é uma coisa bem preocupante, eu acho, né? Mas muito preocupante. Inclusive com pacientes, clientes que temos em comum, que tratam doenças crônicas, né? De reclamar do paciente não ir e adoecer mais, ficar pior. Essa pois coisa de não ir. é tudo muito complicado, né? A gente nem pode falar de política e não política, mas eu acho que assim, a disseminação da informação não foi boa. Não foi boa, né? Tem um erro aí do pessoal da minha parte, então. E vou te falar que isso foi uma coisa a nível mundial. Eu não vou falar nem que foi no Brasil. Eu acho que isso aconteceu no mundo todo, né? Uhum. Então, enfim, a gente agora vai catar os caquinhos aí e continuar nossa vida, né? É dessa forma. Ana, mas eu quero falar com você o que a gente pode tirar de bom das coisas. Por exemplo, na Idade Média, né? A peste bubônica fez as casas das pessoas mudarem. Aquela coisa úmida, sem sol, sem ventilação, mudou, teve que ser ampliada para as pessoas até melhorarem da doença. E agora, eu quero te perguntar sobre três coisas novas. Dentro do nosso lar, vai ser parte dos projetos de arquitetura o espacinho de higienização quando você chega, e a horta e varanda que todo mundo está fazendo, e home office em casa. A gente vai ter que ter essas três coisinhas? Eu acho que é uma tendência. Eu acho realmente que é uma tendência reclusa na entrada das casas, né? Eu acho que todo mundo fez. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, né? Você chegar da rua, poder trocar o sapato, né? Poder higienizar sua mão com álcool gel, né? Poder tirar uma roupa que talvez você não queira entrar dentro. Eu acho importante isso. Eu acho que isso é um hábito bom, né? Eu não sei até que ponto te identificar. A gente até hoje eu participo, né, da diretoria da BDH, que é a Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. E eu já fui vice-presidente, e a BDH, ela até soltou um manual residencial, até, apoiando o manual residencial, como as pessoas deveriam fazer. Bem interessante, depois eu posso até te mandar para você divulgar isso. Quero. E lá fala da eclusa, né? A gente não sabe até que ponto isso é eficaz com relação a este vírus, mas a gente sabe que ele é eficaz com relação a uma série de questões, né? Então, se as pessoas puderem ter esse hábito, né? E eu vou te falar, eu acho que higienizar a mão e usar a máscara é uma coisa que, enquanto a gente não vacinar, isso não tem. E vou te falar que é super eficaz, porque comigo funcionou, né? Não tem volta, né?
Pra lá, eu fui dentro de uma unidade que tinha o Covid, que tinham pessoas internadas com Covid, e não me contaminei, porque eu estava de máscara, saindo de lá e higienizei minhas mãos, Que bom. né? E é algo que a gente vai levar até depois para evitar disseminar uma simples gripe. Com Aqui é certeza. muito inconveniente. Uma pessoa gripada no teu elevador, né, espirrando perto de você. Tem alguns hábitos da etiqueta respiratória que eu também acho positivos a incorporação deles. Exato. Que é E essa eu coisa do cara, pôr a mão, né? Pôr o braço. Isso é o mínimo, né? Não, e lavar a mão, gente, lavar a mão. Não é todo mundo que lavava a mão, né? É. Lavar a mão é um bom hábito. E eu acho que, e outra coisa que você me perguntou do home office, realmente eu acho que Isso. o home office é uma tendência, porque assim, é uma comodidade você ter um espaço na sua casa em que você pode trabalhar e não pegar o trânsito, né? Uhum. Ganha muito em tempo. Apesar de que eu acho que é uma tendência você ter o espaço em casa, mas não é uma tendência os escritórios se extinguirem. Isso eu não concordo. Eu acho que uma empresa tem que ter uma sede, né? E isso a gente já Uhum. está da tendência mundial dessa volta, né? Talvez as sedes sejam diferentes e é até uma coisa que eu estou praticando, a gente está fazendo na C mais A, a gente está mudando a nossa sede para esse novo momento, para esse novo normal, né? A gente entende que é muito produtivo, por exemplo, você fazer uma reunião, né? Você discutir um projeto, no meu caso, projeto, numa reunião. E isso a gente precisa proporcionar e precisa fazer com que o nosso colaborador tenha segurança para ir e faça. Chame ele para fazer, porque é muito Muito importante. produtivo, e hoje, né? E todo mundo em casa é muito difícil fazer isso. E assim como a gente, no caso da arquitetura, outras profissões também, né? Um advogado quer discutir um processo, né? O próprio médico, a gente acha, a telemedicina é uma tendência? Com certeza, eu acho que a telemedicina Uhum. é muito eficaz para pessoas que têm doenças crônicas, para fazer um acompanhamento, né? Mas eu acredito que o médico tem que ver o paciente, né? Tem. Tem que sentir, São coisas ele pode complementares. ensinar, São né? coisas complementares. Eu Ah, acho que eu acredito por nisso. exemplo, as pessoas, quem não tinha o hábito de trabalhar em casa, eu já tinha um home office, quem não tinha esse hábito, de repente se viu compelido a ir para casa. A minha irmã, por exemplo, trabalha no órgão público, de repente foi compelido, o tribunal até colocou os computadores dentro da casa, porque para rodar processo é necessário, né? Ela não tinha como, nem computador, nem máquina para isso. Mas de uma maneira geral, como é que você acha que tem que ser os home offices? Para a gente ficar tranquilo, ergonomicamente? E a Não, mente, né, para trabalhar. a gente tem que pensar muito na ergonomia, né? Eu acho que isso é uma tendência, realmente, é uma necessidade, não é uma tendência, né? A pessoa, quando trabalha errado, ela causa uma série de outros problemas, principalmente na coluna, né? Uhum. E na visão. Então, por exemplo, você tem uma luz adequada, você tem uma mesa de trabalho na altura adequada, você colocar o seu computador na altura da sua visão, né? Você ter uma cadeira com descanso atrás, uma cadeira que seja confortável. Isso é super importante, né? É importante para a gente, para a nossa saúde. Então, eu acredito que esses sejam cuidados que a gente deva ter para montar o home office, né? Eu acho que muitas pessoas acabaram usando as coisas que tinham em casa para fazer o home office, né? Eu até vou te contar um caso interessante. No meu escritório, Sim. teve pessoas que, depois de um mês e meio a dois, começaram a reclamar de dor na coluna por causa da poltrona. E a gente mandou algumas cadeiras do escritório para eles, porque a gente entende que a gente Para tem que. apoiar o colaborador, né? Exatamente, então a cadeira é muito importante, né? Até foi um boom de venda de cadeiras, né? Computadores e cadeiras e impressoras, É verdade. porque a gente teve que montar essa estrutura em casa, né? Mas Uhum. eu acredito que isso é extremamente importante, muito importante. Ana, e ainda no horizonte, né? Só as vacinas sendo desenvolvidas, o distanciamento social vai continuar sendo uma regra, né? Para a gente poder conviver com essa doença, fazer essa retomada de forma segura. Eu queria que você comentasse para a gente sobre dois aspectos. Que cuidados você está vendo, recomendando nos hospitais e depois nas clínicas, consultórios, em espaços menores? Então, Márcia, o que a gente tem visto, assim, eu acho que as duas grandes palavras desse momento nosso é triagem e testagem, né? Uhum.
Então, por exemplo, a gente tem visto nas grandes estruturas hospitalares o que ocorreu. Num primeiro momento, o que a gente indicou? Que se fizesse uma triagem, principalmente nos prontos-socorros e prontos-atendimentos, né? Uma triagem da seguinte forma: vamos separar os pacientes com síndromes respiratórias dos pacientes que têm de doença ou de, né, assim, comorbidade. É. Então, a gente fez vários projetos desse tipo. No início da pandemia, a gente fez vários projetos para a Covid, tá? A gente chegou a fazer vários estudos para hospital de campanha, a gente fez vários estudos para ambulatórios de campanha também, para, né, para levar esse paciente, fazer uma triagem externa antes de entrar na unidade. Quer dizer, as unidades tomaram esses cuidados, né? Então, o que está acontecendo? Realmente, hoje está acontecendo essa triagem num primeiro momento, já na porta de entrada. Se o paciente tem algum... É óbvio que tem alguém lá triando, né? Alguém da enfermagem e perguntando qual a questão. E quando é síndrome respiratória, ele vai para um espaço separado. A gente trabalhou muito em projetos em que a gente separou o ambulatório de síndromes respiratórias do ambulatório geral. Ótimo. Esse eu acho que é o grande mote, né? E o que aconteceu com os hospitais também foi a separação das internações. Então, separou alas para atendimento do Covid, tanto nas UTIs quanto nas internações normais, né? Dos pacientes que tinham outras doenças. São forma independentes. Tá lá, né? Nos ambulatórios, o que a gente sugere para os nossos pacientes? Quando é um ambulatório específico de cardiovascular, então fazer a testagem da temperatura, né? Alguns até estão usando Propé na entrada, né? Apesar de que a gente já tem alguns estudos falando que realmente essa transmissão através do pisar é muito bem pequena. Quase 0%, né? Mas tem gente usando isso, né? Essa questão do Propé, a questão do capacho lavável, né? Que tem algumas substâncias químicas para lavar a sola do sapato. E dentro do consultório, disponibilizar máscara para todos, né? Estão disponibilizando máscara e o uso do álcool gel em número excessivo, né? Então, o que a gente vê aqui? A gente já tinha uma norma, que é a RDC número 50 do Ministério da Saúde, que já pediu os lavatórios dentro dos consultórios, da maior parte das áreas de saúde, né? E onde que a gente evita qualquer tipo de doença? É no lavar a mão, né? É verdade. Então, que a gente adquiriu. Exatamente. A gente foi obrigada a fazer isso, né? Isso daí há 20 anos atrás, desde que a RDC foi promulgada. E o pessoal da saúde, até quando foi, né, que aconteceu a RDC, que ela virou lei, foi super criticada, porque ninguém tinha lavatório dentro de consultório. Isso não usava. Dentro de quarto de internação, lavatório na entrada, imagina, que história é essa? Todo mundo achava super ruim. E hoje as pessoas já se adaptaram, né? O mundo da saúde se adaptou, né? E precisa. Esse é básico, né? A gente lavar a mão quando a gente vai pegar uma pessoa, a gente lavar a mão quando a gente vai examinar uma pessoa, não tem como não fazer isso, né? Então, acho que a grande mudança nos ambientes é essa. Quem trata de pronto atendimento, por exemplo, a gente vê hoje, né? E os hospitais têm, e algumas clínicas têm pronto atendimento cardiovascular, um pronto atendimento renal. Esses lugares que atendem urgência, eles devem ter essa testagem, né? Devem fazer essa testagem de temperatura e devem realmente triar esse paciente que tem alguma, né? Que você afere que tem alguma elevação da temperatura corporal, né? Exatamente. Então, essa é a grande mudança, eu acho, né? Tudo que foi feito no início da pandemia, que são esses grandes estruturas de campanha, agora já estão até sendo fechadas, né? Porque nós aqui... Mobilizadas, a gente já não tem mais essa necessidade. E também isso eu particularmente questiono muito, porque como é que você trata um paciente de síndrome respiratória
num hospital de campanha no AMB, com aquele vento, com aquele frio. É bem complicado. Muitos pacientes reclamaram de frio, muitos, muitos. Claro, aquilo ficou aberto. Na verdade, quem conhece o AMB, que foi em feira, né, não dá nem para entender. A gente que é arquiteto, eu falei, gente, não é efetivo isso, né? Mas tudo bem, eu entendo que isso é para um momento de quase guerra. E que, na verdade, a gente não teve, né? Graças a Deus que a gente não teve. Graças a Deus. Mas agora eu acho que os hospitais estão todos já num momento mais tranquilo, até esperando que os pacientes voltem. É isso que a gente tem visto. Ana, e dentro dos negócios menores, clínicas, consultórios, a gente também, nessa retomada, eu apoiando os clientes, a gente deu aquela recomendação de só marcando o horário, né? Espaçando mais a agenda, espaçando inclusive os lugares da recepção. Aí eu tenho gente que fala, lá vem a Márcia estragar o projeto que a Ana Paula fez, porque eu pedi para inutilizar algumas cadeiras, pular. Assim, foi no improviso, na intuição. Mas é preciso mexer nesse espaço, nesses móveis que estão na sala de espera, não é? E tem gente que está, médico que está dizendo que eu não deixo mais a sala de espera aconchegante, que eu pedi para retirar revistas, jornais. Como que é uma sala de espera aconchegante hoje, Ana, dentro de um consultório, uma clínica? Uma sala de espera aconchegante é uma poltrona separada da outra, infelizmente. Eu acho que o aconchegante é a gente não se contaminar, né? E você... Isso. Não, e mais do que tudo, os médicos têm que pensar que eles não podem permitir que um paciente que vá até a clínica dele contamine lá dentro, né? Então, toda a segurança deve ser feita realmente. Eu até há um tempo atrás, a gente usava muito longarina, né? Que não tinha divisão entre um assento e outro, né? Quem tem dentro do consultório, eu acho que tem que realmente inutilizar alguns assentos, né? Pular um para não permitir que uma pessoa sente colada na outra, porque é assim que a longarina é, né? Já há algum tempo, acho que a grande tendência é a gente usar realmente poltronas separadas, né? Poltronas com braço, poltronas que a gente possa espaçar e elas não fiquem grudadas umas nas outras. Então, eu acho importante, sim, que os médicos pensem nisso nesse momento, né? A gente, quando projeta, a gente já tem muito na nossa cabeça. Como a gente só faz saúde, a gente só utiliza materiais que sejam extremamente propícios para asepsia, né? E uma asepsia mais pesada. Então, essa asepsia, por exemplo, o paciente saiu, tem que fazer a asepsia do assento. Tem que fazer, né? Eu lembro muito de você falando uma vez para um cliente nosso, falando assim, banheiro tem que ser limpo 8 vezes por dia, banheiro de consultório. Isso. Tem que ser limpo 8 vezes por dia, hoje mais do que nunca. Não, e agora eu ampliei a recomendação. Você dizendo que o imóvel já é fácil, que os móveis, né, já são fáceis de higienizar, eu sempre coloco, olha, além da gente higienizar e desinfetar, né, a gente tem que mostrar isso para o paciente. Ele tem que ver essa desinfecção de vez em quando para ele se sentir seguro. Exatamente. Ele tem que, né, ele tem que visualizar isso para se sentir bem, com certeza, porque senão não adianta. Eu acho que a gente... Hoje, por exemplo, passei o dia fora e tive que almoçar no lugar, né, numa lanchonete. Tive que pedir para uma pessoa vir fazer a asepsia da mesa que eu ia sentar. A mesa estava espaçada, tudo direitinho. Quer dizer... Não passa segurança. Exatamente. A pessoa, né, o médico tem que oferecer isso. Tem que oferecer que tem uma pessoa lá fazendo asepsia. E quanto mais ele puder espaçar a agenda dele, melhor. Porque quanto menos você tiver cruzamento de pessoas, é melhor, realmente, para as pessoas se sentirem seguras, né? Espaçar e ser pontual, né? É um desafio para o médico. Exatamente. É um desafio para o médico e é um desafio para o paciente também, né? Porque a gente sabe que os pacientes não são pontuais, né? Ana, tem uma pergunta que acabou de chegar para você. Olha, a Ama Cioli está te perguntando se essa ambientação dentro dos consultórios e das clínicas, os menores que a gente estava falando agora, vai ser a regra daqui para frente. Eu acho que a gente vai ter algumas... Eu, na verdade, não sei. Eu acho que na hora que vier a vacina, as coisas acabam voltando um pouco ao normal, né? Mas a gente não sabe aí se tem outros vírus por vir, né? Isso é uma incógnita.
A gente espera que não, né? Mas a gente não sabe. Eu acho que uma tendência, assim, na ambientação é você já ter as poltronas da espera individuais. Eu acho que isso é um cuidado que o médico deve ter quando ele monta seu consultório. Até porque ela dá essa possibilidade de espaçar um pouco mais, né? Ela deixa o ambiente um pouco mais flexível. Desculpa. Não tem problema. Então, eu utilizaria isso como uma regra. E acho até que para o paciente levantar e sentar, a gente vê muita diferença nisso, né? Então, uma questão também... deixa eu pegar uma aguinha aqui, Márcia. Fica à vontade, pode pegar. Vou tomar também. Pronto. Ótimo. A gente vê, por exemplo, que as pessoas não sentam juntas no sofá, né? Elas não gostam, elas preferem às vezes ficar de pé do que sentar junto no sofá ou numa longarina. Então, uma recomendação que a gente dá para a área médica é sempre usar poltronas individuais mesmo, tentar utilizar esse tipo de mobiliário. Eu acho que isso é uma tendência daqui para frente, né? As pessoas não vão querer estar tão juntas. E isso é uma tendência mundial. Uma outra coisa que as pessoas não vão querer ter muito por perto é objetos que elas tenham que pegar, quer dizer, evitar esse tipo de coisa é uma situação interessante. Por exemplo, você vai comprar um dispensa de álcool gel. Se conseguir comprar aquele que é automático, melhor. Eu acho que o paciente vai ficar mais seguro. Né? Então, tem esses cuidados. Eu acho que é uma tendência isso. Esse tipo de cuidado vai ser uma tendência. Eu acho que as pessoas vão entrar no momento que elas vão exigir mais, né? Do médico, do prestador de serviço como um todo. Né? Essa conversa eu estou tendo, na verdade, todos os dias, porque assim, agora que a gente já adentrou o 100º dia da pandemia, eu fui vendo uma evolução. Os clientes, primeiro, médicos, clínicas, não tomaram, assim, nenhuma providência drástica, né? Quem continuou funcionando, que aqui em São Paulo não era obrigado a fechar. E aos poucos, com o tempo, a gente foi introduzindo máscara em todo mundo, desde do cara que pega o carro, do manobrista, até aqui dentro, o totem de álcool gel, as divisórias, para quem tem uma recepção grande, né, com muitas pessoas, tem que dividir de alguma maneira, porque elas não podem nem compartilhar grampeador para tirar as autorizações de convênio, os mesmos instrumentos. Eu acho que teve uma demora, um delayzinho para o médico se atentar a isso. Eu sempre explico, o DNA da pandemia vai ficar no sangue. Isso vai passar, mas a gente vai ter a memória, né? Eu acho, por exemplo, você não vai querer num balcão de recepção de um médico, de uma clínica, compartilhar a mesma caneta. Não. Né? Para assinar o prontuário, para assinar ali a guia de autorização do convênio, por exemplo. Né? Não. Aquela caneta fica lá. Ou então, a pessoa, a recepcionista, vai ter que fazer a asepsia da caneta. Na frente do paciente. Exato, paciente. Então, a gente vai ter que ter outros protocolos de cuidado, né? Eu acho que assim, o médico, como um prestador de serviço, como os outros, vai ter que pensar nisso. Como que eu vou deixar o meu cliente seguro? Como eu vou fazer que o cliente se sinta bem, né? E a gente vê, eu faço saúde há mais de 20 anos, né? A gente vê um crescimento na exigência do nosso cliente, né? O cliente, antigamente, ele chegava num espaço, ele não estava nem aí para a cor da cadeira, né, se a ambientação estava legal hoje. Então, a gente vê um crescimento dessa exigência. Hoje não, hoje qualquer lugar que você vai tem uma ambientação bacana, tem uma TV disponível, tem um sonzinho, tem uma cadeira. Quer dizer, as pessoas, elas começaram a se preocupar realmente em acolher o paciente. E eu acho que a exigência daqui para frente vai ser maior, com certeza. Com certeza, nessa parte de segurança, principalmente. Então, eu acho que o médico vai ter que tomar esse cuidado. E são cuidados que são muito simples, né? São protocolos. Né? Ensinar o teu funcionário, o teu colaborador, a ter um cuidado um pouquinho maior com o teu cliente. É isso, né? Eu acho que sim, eu acho que vai ser uma tendência isso. E é preciso ter um olhar sempre muito atento, porque assim, o que eu coloco para os médicos,
Na verdade, o paciente, ele já está muito à frente do médico há muito tempo, né? Ele que causa as mudanças. Ele já queria a teleconsulta há muito mais tempo, né? E agora alguns começaram a fazer, outros ainda têm uma resistência, achando que a qualidade do atendimento vai cair. Mas eu falo, olha, o paciente é uma pessoa global. É o mesmo cara que está comprando no e-commerce, é o mesmo cara que está na EAD, ele é o paciente. Então, ele tem que ter o direito de ter a teleconsulta. Então, assim, como o Código do Consumidor é muito forte hoje, na verdade, o paciente, ele provoca várias transformações, não é? Dentro do ambiente de saúde. Eu acho que, por exemplo, a teleconsulta também vai ser uma mudança que a gente vai poder visualizar dentro dos consultórios, né? Porque você faz uma consulta, vamos supor, vamos dar um exemplo, um dermatologista. Você vai na consulta do dermatologista, você está tomando um remédio, né? Dali 30 dias você tem um retorno. Você precisa ir para o consultório? Não, talvez você possa ter retorno por teleconsulta. Agora, como o médico vai se apresentar na teleconsulta, né? Aí a gente tem que preparar o ambiente para isso também, né? É uma outra coisa que a gente tem pensado muito, porque assim, essas reuniões virtuais e o atendimento virtual vai ser uma realidade. Então você tem que preparar o seu espaço quase como se fosse um estúdio, né? Para você poder falar com o teu paciente, para o paciente ver você bem, né? Eu acho que isso é uma coisa imprescindível agora, para as pessoas pensarem, né? E nunca Estou fornecendo essa orientação nem para passou, todos. né? Não, nem passava pela cabeça. E eu estou agora conversando cada vez mais, oferecendo essa orientação, porque eu não gosto da consulta, que a teleconsulta tem um aspecto amador. Eu até recomendo que seja feita dentro do próprio consultório, que já é um lugar que o paciente conhece, né? Quem já é paciente. Aí, toda essa orientação do ring light, do microfone, da luz, tem que ser feita agora mesmo, dentro do ambiente. É isso aí, a gente tem que pensar nisso agora, né? Onde que vai ser? PACs, por exemplo, a gente, dentro dos hospitais, a gente já usava muito o teletransporte de imagens, né? Hoje pode viver sem, né? Isso vai ser uma realidade. Quer dizer, o médico vai laudar, vai ter que poder laudar da onde ele estiver, né? Então, isso é uma coisa que vai mexer nos projetos, com certeza. Eu acho que essa questão da tecnologia, a pandemia veio muito para trazer esse avanço na tecnologia, né, Márcia? Isso daí Ela apressou as coisas. avançou com muita rapidez isso. Eu acho que isso vai ser uma mudança dentro dos consultórios também. Clínicas e consultórios, por exemplo, a gente vai ter que ter uma rede importante, uma rede estruturada, para poder fazer essas consultas e não ficar caindo a consulta no meio, né? Ainda por causa enfim, de internet. Sinal, internet, né? O próprio acesso fácil ao prontuário, são preocupações que hoje o médico tem que saber que a clínica está online e offline. Exatamente. Eu acho também. Eu acho que assim, a gente vai ver várias mudanças dentro do ambiente de saúde. A gente já tem feito os projetos dessa forma, por exemplo, as recepções sempre com divisória, sempre dividindo a recepcionista do paciente. Isso a gente já está projetando dessa forma. Acho que nos consultórios terá que ser assim também, né? A gente já usava muito a recepcionista, a recepção atendendo o paciente sentado. Eu acho que isso também vai ser uma tendência, né? As pessoas vão querer, como tem esse anteparo, as pessoas vão ter que ter um acesso mais fácil de conversa. Então, sentar, atender o paciente sentado, é uma humanização, acho importante pensar nisso, né? Essa questão da espera, com certeza, poltronas mais separadas, mais espaçadas, demonstrar para o paciente a asepsia da recepção, inclusive, durante o dia, demonstrar que isso está acontecendo, importantíssimo isso, né? O paciente saiu do consultório, faça a asepsia do seu consultório também, tem que fazer, já deveria estar fazendo, se não fazia antes, faça agora. Exatamente. Sempre há tempo de começar. Tem que fazer isso, não tem jeito. E utilizar descartáveis, com certeza, isso daí já era uma tendência, mas tinha muita gente que não utilizava também, né? É verdade. Isso agora tem que ser feito, não tem jeito. Ah, agrega custo? Vamos ver onde
vai jogar esse custo, não é verdade? Eu já recomendei, por exemplo, a troca de água pelo copinho mesmo de água mineral fechado, o paciente que vai abrir, né? Nada de usar no cafezinho aquela xícara que todo mundo usa, mesmo que você lavava, aquela xícara linda da Tânia Bulhões que todo mundo comprava, É verdade. né? Mas a Então, gente tem que usar, tem que trabalhar com descartável. exatamente. Como é que vai... E assim, até assim, como que esse paciente vai se servir do café? Tem que ter alguém fazendo a máquina, né? Também. Temos que, né, a gente tem que pensar em tudo isso. Acho que o médico tem que pensar em todos esses protocolos, né? O que a gente como arquiteta de saúde, né, a gente vive muito esse ambiente do protocolo, do POP, né, do procedimentos operacionais, né? E a gente não via, por exemplo, essa preocupação em pequenos ambientes de saúde, né? Eu vejo que hoje em dia os médicos vão ter que fazer os seus POPs, até para poder treinar a sua recepcionista, mesmo que tenha uma única recepcionista. Ela vai ter que ter uma atitude diferente do que ela tinha antes, né? E além de estar introjetado, tem que projetar isso. Projetar essas mudanças, deixar muito claro, muito evidente para o paciente que está ali, porque afinal, eu estou aqui segura dentro de casa. Se eu opto por uma consulta presencial, eu também quero me sentir segura na sua clínica. Com Né? certeza, exatamente. Se eu tiver um procedimento e tiver que ir para sua clínica, eu quero me sentir segura. Exatamente. Não quero ter um ambiente em que eu possa contrair qualquer tipo de doença. E a gente sabe que não é só o Covid, né? A gente sabe que tem um monte de doenças que a gente pode pegar na saúde. Doenças que, né, que estão aí, no ar, vírus, bactérias e etc, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Os médicos sabem disso, eles são treinados para isso, né? Eles só esquecem Sim. isso no decorrer da sua vida profissional. Mas é preciso lembrar e estender esse olhar hoje, né? Tem que realmente pensar nisso, toda hora, na humanização e estender o cuidado, estender a segurança. Né? Exatamente. E falando em segurança, Ana, eu queria entrar num outro aspecto que é muito importante hoje. Como é que está o controle de infecções? Os projetos já vêm com essa preocupação dentro, por causa das normas, não é? Mas esse é um assunto muito, muito preocupante, porque assim, tem várias clínicas que fazem procedimentos, né? Por exemplo, as clínicas de fertilização humana, né? As clínicas dermatológicas que fazem muitos procedimentos. Como é que está isso? Controle de infecções hoje? Teve evoluções? O que você acha? Eu acho assim, né? A gente hoje tem certeza de que toda infecção, né? A maior parte das infecções, elas são passadas realmente pela higienização das mãos, né? E a higienização de materiais estéreis, né? Então, o que a gente quando projeta, Márcia, a gente segue exatamente a norma. A norma é muito específica com relação a barreiras, né? Então, por exemplo, se a gente tem um pequeno centro cirúrgico, seja ele para inseminação artificial, seja ele para uma cirurgia plástica, seja ele, né, para qualquer urologia, por exemplo, tem muito. A gente precisa ter um vestiário de barreira, em que o médico ou o paciente que adentre a um ambiente restrito faça a troca da roupa. Precisa ter, não tem jeito, né? A gente precisa ter um centro de material estéreo, mesmo que simplificado. E esse centro de material estéreo, ele tem que ter todos os cuidados e o controle e as rotinas de segurança, precisa ter, tá? Então, essa máquina tem que passar por rotinas de segurança, a máquina que faz a esterilização de tanto em tanto. Existem normas para isso, tá? E as normas têm que ser seguidas. E a nossa norma brasileira, ela é uma norma muito, muito rica. Muito rica. Bom. Que bom. A gente não tem nenhuma, assim, a Anvisa é muito capaz nessa questão de normas. Então, quando a gente vê alguma coisa que sai do circuito, que a gente escuta aí na mídia, né, infecção, quantas pessoas, é porque eles não seguiram a norma, tá? Porque se seguir a norma, não acontece isso. Então, esses cuidados têm que ser seguidos, né? Então, a limpeza terminal, quando entre uma cirurgia e outra, tem que acontecer dentro da sala. Você não sabe se esse paciente tinha alguma bactéria ou algum vírus, e isso pode passar para o paciente seguinte, né? Então,
o que a gente orienta os nossos clientes é que realmente eles sigam as normas, né? Sigam as normas, façam um ambiente hospitalar, façam um ambiente de saúde conforme a norma de saúde preconiza. Tem que criar barreira de vestiário, tem que criar o centro de material simplificado, tem que ter o depósito de material de limpeza, e esse depósito de material de limpeza tem que estar equipado o suficiente para poder fazer a limpeza da área, né? E tem que ter os protocolos, que são os protocolos de limpeza, né? Então, isso daí é obrigatório, e a gente, quando projeta, a gente orienta os nossos clientes, inclusive, a contratar pessoas que montem esses protocolos, né? A gente como está nessa área, a gente conhece um monte de gente que faz isso. Mas a gente orienta que as pessoas tenham isso. Agora, nem todo mundo tem isso, né? A gente já teve oportunidade, às vezes até a própria vigilância área indica a gente para cliente, para você ter uma ideia. Porque está tudo fora da norma, né? Foi projetado fora da norma, o procedimento acontece fora da norma, então como é que você controla isso? Não tem como controlar, né? É muito complicado isso. Na verdade, é para resguardar, né? A norma nos resguarda, na verdade. Né? O que a gente sempre fala eu acho que hoje o consumidor consegue discernir um ambiente que está bem estruturado, né? Bem montado, com os procedimentos corretos, e o que não está, né? E hoje a gente já vê que esses que não estão, eles têm um insucesso realmente, né? Eles não vão para frente. E os ambientes que estão adequados, sim, eles têm muito sucesso. A gente tem muito... eu tenho até um caso de um cliente em Santos, que a gente fez uma clínica de cirurgia plástica para ele, que ficou muito bacana, porque foi num prédio comercial, e as salas de cirurgia eu tinha visto para o mar. Então ele falou, eu já tenho 50 anos, eu quero operar, eu fico o dia inteiro operando, eu quero operar de frente para o mar. Tá certo? Tá certo. E quando a gente concluiu a clínica, eu falei, daqui a um ano eu quero conversar de novo com o senhor para a gente ver quanto de pacientes a mais vocês tiveram, né? E aí, um ano depois, ele falou, Ana Paula, eu tive quase 60% de pacientes a mais nesse novo espaço. Porque a ambientação conta. Na verdade, não é... A ambientação, no caso dele, foi uma ambientação bem diferenciada e ficou muito bacana, né? Mas não é só a ambientação, é o cuidado, né? O paciente se sentir acolhido, se sentir seguro. Eu acho que isso é o mais importante, né? E é o que os médicos têm que pensar, né? Vamos fazer direito. Já que eu estou investindo no espaço, eu tenho que investir corretamente. Né? E hoje, na verdade, as pequenas clínicas que têm os centros cirúrgicos, elas têm uma vantagem comercial, né? Porque elas têm o centro cirúrgico à parte do mundo hospitalar. Então, eu acho que isso agora, Márcia, isso vai ser uma tendência, né? Eu acho que muitas pessoas vão procurar fazer os seus procedimentos em ambientes que não sejam hospitalar, né? Isso eu acho que isso eu vejo como uma tendência de mercado, por exemplo. Pronto, atendimentos específicos, né? Quem tem uma rede de clínicas, por exemplo, estruturadas, que possa ter um pronto, por exemplo, uma clínica cardiovascular, que possa ter um procedimento dele, eu acho que ele vai ter um super sucesso, porque a pessoa, em vez de estar com uma dor no peito, estar com uma pressão alta, em vez de ela ir para o hospital, é muito melhor ela ir para um ambiente que não seja hospitalar. Isso é uma verdade, né? E o que a gente sempre faz nesses ambientes é que os nossos clientes, eles têm um contrato de remoção com o serviço de remoção, que se o paciente complicar, ele pode ir rapidamente para um ambiente hospitalar. Então, com a ambulância. Né? Eu vejo isso como uma grande tendência do mercado, realmente. As clínicas ambulatoriais, eu acho que nesse momento, né, eu acho que as pessoas vão preferir utilizar um ambiente desse do que um ambiente hospitalar. Eu enxergo dessa forma. Quem quiser investir nisso, eu acho que é um bom momento para investir, né, realmente nessa estrutura ambulatorial, né? Porque não dá para garantir 100% que é um ambiente free Covid, mas a probabilidade de acontecer ali é muito menor, né? Com certeza, né? Eu acho, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai preferir fazer numa clínica que só
só tem cirurgia plástica ou você vai preferir ir para um ambiente que tenha cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, cirurgia, né, gástrica, neuro, tudo, né? E essas pessoas, é muito maior a sua probabilidade de se contaminar. Essa é Uhum. a verdade, né? Eu acho que as cirurgias ambulatoriais, quando elas surgiram, muito foi por causa disso também, né? Pra tirar a pessoa do ambiente hospitalar. Mas aí passou né, perder um pouquinho o foco, eu acho. A gente parou um pouquinho de fazer esses ambientes ambulatoriais e agora eu vejo que vai ser realmente uma tendência isso. Eu vejo dessa forma. Com Que cirurgia, bom, que né, bom. oftalmologia, cirurgia plástica, próprio otorrino, né? Eu acho que é uma tendência realmente procurar centros menores para fazer esse tipo de procedimento. E são Ana, ambulatoriais, né? Porque tem de manhã e sai no final do dia. exatamente. Você E não pela pernoita. facilidade. Pela facilidade, tem algumas especialidades que quanto mais exames, procedimentos você reunir no mesmo ambiente, melhor. Né? Pela facilidade do paciente. Eu vejo dessa forma. Agora, o que a gente precisa é ter uma. Eu ainda não estou vendo isso, tá? Mesmo estando O nesse quê? ambiente de saúde, mas precisa ter uma campanha maciça para as pessoas voltarem a se cuidar, né? Isso é É. uma coisa que me preocupa muito, porque as pessoas deixaram de se cuidar. E vai ter problema para frente. Vai ter problema para frente. Né? Com Esse Vai adiamento. para frente, com certeza. Com certeza. Eu acho que isso aí uma hora vai, né? As pessoas. Quantas morreram de Covid e quantas morreram por falta de atendimento? Que é muito ruim isso, né? É. É muito trágico isso, não é verdade? É. Tem Não. uma coisa é você morrer se você não tem estrutura, outra coisa é você ter a estrutura disponível e não procurar essa estrutura. Isso é muito trágico, na minha opinião. Não. Nessa pandemia eu tive que, lamentavelmente, escrever uma nota de pesar com uma paciente do Dr. Sérgio Lanzotti, que você conhece, meu cliente seu, que tinha artrite reumatoide, não foi às consultas nenhuma durante a pandemia, teve uma complicação seríssima, teve que ir para um hospital e veio a óbito. Ela não faleceu de Covid, foi em decorrência da artrite reumatoide não tratada. E o Sérgio ficou completamente arrasado, É porque ele claro, está oferecendo a segurança. né? Eu imagino um médico nessa situação e o Sérgio é uma pessoa super humana. Eu imagino como deve ter sido difícil para ele. Porque você tem condição de tratar, às vezes até no consultório, né? Fazer um diagnóstico correto, tratar essa pessoa e essa pessoa morre porque simplesmente ela não te procurou. É Até uma uma coisa. consulta domiciliar, né? Pensar em alternativas. A gente tem hoje o atendimento domiciliar também. Muitas clínicas oferecem. Eu acho que realmente isso que a gente conversou agora, a tendência do ambulatório, das unidades ambulatoriais, realmente é uma tendência por conta disso, entendeu? Porque as pessoas, né? A gente ainda hoje eu tive num hospital em Santos, tanto atendimento vazio. Isso Tá tudo vazio. atrás, você não conseguia entrar no pronto atendimento desse hospital. Você não entrava de tanta gente, dava até medo, porque era até aquele calor, né, de Santos. E aquele monte de gente, você fica até meio assustado. Hoje você vai lá, não tem ninguém. Como é que muda uma situação da mesma cidade, com a mesma população? Muda a situação de uma hora para outra? Muda porque as pessoas estão morrendo em casa. E com as Né? doenças crônicas todas presentes, né? Exatamente. Tem especialidades que já estão se mexendo nisso, tipo a oncologia está se mexendo, que não deve parar. A própria Sociedade Brasileira de Reumatologia também está se mexendo, fazendo essa orientação. A Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, outra que está fazendo essa orientação, que é bastante relevante. Mais efetiva, eu acho, sabe? Porque ainda está vazio. Ainda está bem Tá. vazio. Tá tudo muito. Eu ouço isso todos os dias de todos os clientes. Eu falei assim: olha, o novo normal é isso, é retomar, é mostrar a segurança e aguardar, porque quem tem aquela demanda precisa se sentir seguro, né? Tanto para uma cirurgia estética quanto para uma necessária, assim, que ele vai adiar, que é eletiva, né? Eu acho também que aí é um papel muito mais seu do que meu, né? Os médicos, eles têm que demonstrar essa segurança através... Hoje, o nosso grande canal são as mídias sociais, né? Sim. Então,
é o momento deles demonstrarem, olha, eu estou aqui de portas abertas, seguro, vou te atender de uma forma segura, vou te acolher, vou te proporcionar um atendimento técnico. Eu acho que isso é muito importante, né? Enfim, esse é um papel mais seu do que meu, mas eu acho que... Isso. É um desafio da comunicação. E demonstrar isso, né? Essas coisas É. que eu estou falando aqui, né? A divisória na recepção, você está com a espera um pouco mais espaçada, a asepsia, isso é fácil de demonstrar e é fácil de fazer. Isso não Uhum. muda, né? Na verdade. Então, as pessoas têm que fazer, né? Agora, eu já tenho até pessoas me abordando, me perguntando, luminárias que mata bactéria, que mata... Não tem, não tem. O que mata bactéria e vírus é É álcool. limpeza. Limpeza. Isso É é tudo. limpeza. Película bactericida. Ontem veio uma pessoa me ligar, porque a película bactericida. Eu falei, desculpa, mas eu não vou replicar isso, porque eu não acredito nisso. Esse é um plástico para agarrar sujeira, né? Na verdade. Eu não acredito nisso, eu acho que é limpeza mesmo, é limpeza, é você proporcionar a limpeza. Eu nunca esqueço da história do 8 vezes a limpeza do banheiro. Eu nunca esqueço. Nossa, e agora tem que ser 24 vezes, Ana. É limpar vezes 3, 24 vezes, e eu sempre falo. E o paciente tem que ver a sua funcionária limpando. E eu vou te falar uma coisa sinceramente, eu quando entro em clínica, às vezes até de cliente meu, e vejo o banheiro sujo, eu aponto, olha, vai lá dar uma olhadinha no banheiro da recepção, né? Vê se o seu paciente que vem aqui pagar uma cirurgia plástica, sei lá, 10 mil reais, vai se sentir bem de usar um banheiro sujo. Não vai, né? Não. Isso é o mínimo, né? E hoje ele vai se sentir, hoje, na época ele só tinha nojo quando a gente falou pela primeira vez. Hoje ele vai se sentir apavorado dentro do banheiro. Exatamente. Ele vai voltar para trás. Ana, eu queria te perguntar de vida. Você está esperançosa em relação ao desenvolvimento das vacinas? Qual a sua expectativa em relação a esse tema? Eu estou bastante esperançosa. Eu acho que até o final do ano, né, com tudo que eu tenho escutado dos clientes, eu vou te falar, eu falo, eu não quero mais falar de Covid, mas não tem jeito. Qualquer reunião que eu vou... Esse é o assunto prevalente. Hoje mesmo eu estava numa reunião com um cliente, sempre médico, né? A gente só atende médico. Só. E falamos da vacina, né? Então, a expectativa é que os testes estão avançando bastante rápidos, né? Eu tenho esperança que a gente vacine no final do ano. Tenho bastante esperança nisso. E eu também. Uma rotina, né, um pouco mais humana para o mundo, eu acho assim. Eu vejo muito, Márcia, me dá uma dor muito grande ver a população mais pobre, né? Que são eles sempre mais afetados, né? A gente, óbvio, a gente foi afetada na parte de trabalho, a gente teve projetos paralisados, a gente sofreu, né? Foi difícil para todo mundo, mas a gente se segura, né? Eu não tenho uma ameaça iminente, né? Ao meu modo de vida, ao meu estilo, não tem uma ameaça iminente perto de mim, nem no meu prédio, nem onde você mora. Agora, pensar na saúde pública é um desafio grande. E a saúde pública, eu vou te falar, eu conheço o Brasil na parte de saúde, né? A gente faz projeto no Brasil todo. São Paulo não é o Brasil, né? A gente está muito preparado aqui. E não foi uma preparação que aconteceu nesse governo, é uma preparação que veio de muitas décadas, né? A gente tem uma estrutura de saúde muito boa aqui em São Paulo, né? Tanto os AMES, as nossas UBS, exatamente. E os nossos hospitais do estado e do município são muito bons, muito bons. Então, às vezes é óbvio que a gente tem uma demanda maior do que a estrutura. Isso é decorrente da quantidade populacional que a gente tem. Mas o São Paulo não é o Brasil, né? A estrutura de saúde dos outros estados realmente desejam muito, né? E isso é a nossa realidade. Então, quando eu vejo, né, as coisas paradas desse jeito, eu me preocupo muito com essas pessoas, porque lá no final quem vai sofrer mais são eles, né? São as pessoas que têm recurso. Então,
tô torcendo muito para vir essa vacina e para a gente voltar a não um novo normal, não um novo normal, que seja mais próximo do que a gente viveu há 6 meses atrás, né? E que a gente volte a ter, né, uma rotina normal, né? Para E as que pessoas. nossa área, né, que é a medicina, saia transformada, realmente mais humanizada. Aquilo que a gente fala sempre, que eu prego, você prega também, centrada no paciente, na É. atenção que ele precisa, nas E necessidades dele. né? Ontem eu até assisti uma live falando disso. O médico precisa entender que ele precisa se preocupar com a experiência do paciente. A Uhum, experiência dentro do seu ambiente é a coisa mais importante. Hoje, a medicina é uma prestadora de serviço como outra qualquer, né? é verdade. Como uma loja. Então, se preocupem com a experiência do paciente. O que ele sente dentro do seu ambiente de saúde é o que ele vai replicar para os amigos dele, é o que ele vai replicar para a família dele. E esse é o grande, né? É o grande executor de novos clientes, né? Então, a experiência do paciente é uma coisa muito importante. E dentro da experiência do paciente, o que é muito importante? A competência, né? A empatia e o acolhimento, É. né? É muito importante. Junto com a boa formação técnica a gente tem no médico brasileiro, né? Sim, Agora, o que falta é esse alinhamento de qualidades. exatamente. Ana, o Instagram vai nos cortar daqui a 4 minutos. Eu queria agradecer. Olha, eu tô te mandando um abraço que eu Eu não também posso te dar pessoalmente, que eu tô com muita vou, saudade de você. mas quando eu passar isso, a gente vai se abraçar. Pode ter Vamos, certeza. e Você me deu beijar. muitos insights maravilhosos que eu vou levar para o pessoal, para a gente modificar o discurso, para a gente ter esperança, para a gente fazer as coisas. E assim, eu acho que a gente está do mesmo lado, na mesma trincheira, com a mesma sintonia. Eu queria muito agradecer a sua participação, Eu esse tempo que você tirou para esclarecer, Ana. queria E essas também. considerações finais, querida. Olha, o que eu quero dizer para você é isso, né? Eu acho que esse é o momento da gente acolher, né? Esse é o momento de você se demonstrar humano, né? Para os seus clientes. Eu tenho falado muito isso para os meus clientes. Se demonstrem humanos, demonstrem que vocês estão preocupados, né? Isso vai trazer cliente, né? Vai trazer os pacientes de volta para vocês. Esse é o nosso momento de demonstrar isso. Então, acho que esse é o meu recado final. Vamos ser mais humanos. Que bom, Ana. Olha, foi muito bom de verdade. Muito Obrigada. esclarecedora para apoiar a gestão. Vou deixar salvo no IGVT, até para você deixar, se você quiser recomendar para os seus clientes, porque eu vou recomendar para todos os meus e todos os nossos em comum. Tá bom, querida. Vale muito a pena ver. Um beijo bem grande para você. Sucesso nas Obrigada, Ana. assistindo todas, né? Adorei. A de ontem assisti, eu tive que sair no finalzinho, mas foi muito bacana. Que bom, Ana. A gente vai ter o Bruno aí na próxima semana, que eu adoro ele também. E o doutor Rubem, Né? E depois o Dr. Rubem. É isso aí. Um né? dia pode fazer uma live mostrando os projetos. Vamos combinar. Na segunda, vamos mostrar. Né? Clínicas especializadas, eu acho que a gente tem que mostrar mesmo, para mostrar que essas clínicas são muito seguras. É isso aí, querida. Tá bom? Então, Tá boa joia. noite, Ana. Podemos encerrar, minha querida? Podemos, Receba um sim. abraço. Boa Beijo. noite. Obrigada, querida. Tchau.